Em 1945, Adolf Hitler ainda era oficialmente o homem mais poderoso da Alemanha. Mas o império que ele prometera manter por mais de 1000 anos estava desmoronando depois de apenas 12. Exércitos inimigos avançavam por todos os lados, cidades alemãs estavam destruídas, milhões de pessoas já haviam morrido, e enquanto os soldados soviéticos se aproximavam do centro de Berlim, Hitler desapareceu do mundo exterior. Seu último refúgio ficava debaixo da terra, um complexo de concreto construído sobre a chancelaria do Reich. Ali, cercado por militares, secretarias e integrantes do seu círculo pessoal, ele continuava dando ordens a exércitos que já não tinham condições de cumprir muitas delas. Poucos dias depois, Hitler estaria morto. Seu corpo seria queimado. Os soviéticos encontrariam restos humanos no jardim da chancelaria. E a ausência de um cadáver reconhecível diante das câmeras ajudariam a alimentar décadas de rumores. Mas antes das teorias sobre fugas dos documentos secretos e das investigações posteriores, existe uma história muito mais concreta. A história dos últimos dias dentro do Führer Bunker. E ela começa quando Adolf Hitler finalmente percebe que Berlim dificilmente poderia ser salva. Hoje vamos contar como foi o último dia de Adolf Hitler e o colapso final do nazismo. Eu sou o Brunão e você está no Código 7. Seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. O Reich que prometia durar 1000 anos. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Nos anos seguintes, o partido nazista eliminou adversários políticos, destruiu instituições democráticas e estabeleceu uma ditadura. O regime transformou propaganda, repressão e perseguição racial em instrumentos de Estado. Judeus foram progressivamente excluídos da sociedade alemã por leis discriminatórias e durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista e seus colaboradores executaram um genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus. E milhões de outras pessoas também foram perseguidas, deportadas e aprisionadas ou assassinadas. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, iniciou-se na Europa uma guerra que alcançaria proporções jamais vistas. Nos primeiros anos, a expansão alemã foi rápida. Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e grande parte da França caíram diante das forças alemãs. Hitler parecia confirmar diante de seus seguidores a imagem cuidadosamente construída pela propaganda nazista, a de um líder capaz de transformar a Alemanha na principal potência europeia. Mas essa imagem começou a rachar. Em junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética. A campanha, que deveria destruir rapidamente o Estado soviético, transformou-se em uma guerra gigantesca de desgaste e aniquilação. A derrota alemã em Stalingrado, no início de 1943, tornou-se um dos grandes pontos de virada. No oeste, britânicos e americanos aumentavam a pressão. Em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. A Alemanha passou a enfrentar uma guerra cada vez mais impossível de sustentar. No leste, o Exército Vermelho avançava sobre os territórios anteriormente ocupados pelos nazistas. No oeste, americanos e britânicos e seus aliados atravessavam a Europa.
Os bombardeiros destruíram centros industriais e cidades alemãs. A escassez aumentava. As perdas militares tornavam-se difíceis de substituir. Mesmo assim, Hitler rejeitava a possibilidade de uma rendição. Quanto mais a situação militar se deteriorava, mais suas decisões pareciam desconectadas das condições reais no campo de batalha. No começo de 1945, já não se discutia seriamente se a Alemanha poderia conquistar a Europa. A verdadeira pergunta era: quanto tempo ainda demoraria para o regime entrar em colapso? E o lugar onde essa pergunta teria sua resposta definitiva seria em Berlim. O Exército Vermelho chega à Alemanha. Janeiro de 1945. No leste europeu, uma ofensiva soviética gigantesca atravessou as defesas alemãs. O Exército Vermelho avançava em direção ao coração do Reich. Refugiados alemães fugiam para o oeste. Estradas ficavam congestionadas por civis, veículos militares e soldados tentando escapar do avanço soviético. Para muitos alemães, a guerra que durante anos acontecera principalmente fora das fronteiras do país, agora estava chegando diretamente em suas casas. Berlim começou a se preparar para uma batalha que parecia inevitável. Barricadas surgiram nas ruas, prédios foram transformados em posições defensivas, homens mais velhos e adolescentes foram encorpados ao Volkssturm, a milícia criada nos últimos meses do regime. O cenário revelava o tamanho do desespero. Uma das maiores potências militares do início da guerra agora precisava colocar adolescentes e homens sem treinamento adequado diante de unidades soviéticas experientes. Hitler, entretanto, permanecia convencido de que ainda poderia alterar o rumo da guerra. Ele imaginava que as diferenças políticas entre a União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido acabaria destruindo a aliança contra a Alemanha. Isso não aconteceu. E em fevereiro de 1945, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin encontraram-se na Conferência de Yalta. Apesar das divergências entre os aliados, havia um objetivo imediato compartilhado: derrotar a Alemanha nazista. No oeste, forças americanas atravessaram o Reno. No leste, os soviéticos aproximavam-se do rio Oder. Berlim estava a pouco mais de 60 quilômetros das posições avançadas soviéticas. Hitler passou cada vez mais tempo no complexo subterrâneo da chancelaria. O Führerbunker possuía paredes espessas de concreto e salas pequenas conectadas por corredores. Não era um palácio de um conquistador, era um abrigo. Na superfície, explosões sacudiam a capital. Debaixo dela, mapas continuavam sendo abertos sobre as mesas. Setas representavam divisões militares. Ordens eram transmitidas. Mas havia um problema crescente. Algumas das unidades representadas nos mapas praticamente já não existiam com a força indicada. A guerra sobre o papel começava a se distanciar da guerra real. Em março de 1945, Hitler tomou uma decisão que demonstrava até onde estava disposto a ir. Mesmo diante da derrota, determinou a destruição de infraestrutura que pudesse ser utilizada pelo inimigo. A Alemanha estava perdendo a guerra, mas Hitler ainda parecia disposto a fazer o próprio país pagar pelo fracasso.
Em 16 de abril de 1945 começou a grande ofensiva soviética contra Berlim. Milhares de peças de artilharia abriram fogo sobre as posições alemãs. A batalha nas colinas de Shiloh tornou-se uma das últimas grandes barreiras antes da capital. Os alemães resistiram, mas não conseguiram impedir o avanço. As forças soviéticas romperam as linhas defensivas e continuaram em direção a Berlim. Dentro da cidade, a população aguardava o inevitável. O som da artilharia aproximava-se. O metrô, porões e abrigos antiaéreos estavam cheios. Hospitais recebiam feridos continuamente. Soldados improvisavam posições entre prédios destruídos. O centro político do Terceiro Reich estava prestes a se tornar um campo de batalha. Em 20 de abril, Hitler completou 56 anos. Era seu último aniversário. Integrantes da liderança nazista foram até Berlim para cumprimentá-lo, mas muitos já procuravam maneiras de deixar a cidade. A atmosfera estava muito distante das grandes cerimônias realizadas durante os anos de triunfo. O regime estava se fragmentando. Hermann Göring estava longe da capital. Reich Himmler também buscava alternativas. Outros integrantes do governo também tentavam simplesmente sobreviver. Hitler decidiu permanecer em Berlim. A escolha surpreendeu alguns membros de seu círculo. Havia possibilidade de retirada para o sul da Alemanha, mas ele recusou. Nos dias seguintes, a cidade foi progressivamente cercada. Em 21 e 22 de abril, durante reuniões militares no bunker, tornou-se evidente que uma contraofensiva esperada por Hitler não ocorreria como imaginado. Ele havia depositado esperança no chamado destacamento do general Felix Steiner. Na realidade, as forças disponíveis eram insuficientes para executar a operação esperada. Quando Hitler percebeu que suas ordens não seriam mais cumpridas, reagiu furiosamente. Testemunhos de pessoas presentes no bunker descrevem um líder que finalmente admitia que a guerra estava perdida. Mesmo assim, ele decidiu ficar. Berlim seria seu último cenário e o Führer Bunker seu último endereço. O mundo debaixo da terra. Nos últimos dias de abril, a vida dentro do bunker adquiriu uma rotina estranha. Na superfície, Berlim estava sendo destruída. Abaixo dela, refeições ainda eram servidas, reuniões militares continuavam acontecendo, mensagens chegavam por rádio e telefone, secretárias digitavam documentos. Oficiais entravam e saíam carregando notícias cada vez piores. Eva Braun sempre aparecia ao lado de Adolf Hitler. Ela mantinha um relacionamento com Hitler há muitos anos, embora raramente aparecesse publicamente ao lado dele. Quando teve a oportunidade de abandonar Berlim, decidiu permanecer. O círculo ao redor de Hitler diminuía. As comunicações com o exterior ficavam cada vez mais difíceis. Unidades soviéticas avançavam bairro por bairro. E em 25 de abril, Berlim estava praticamente cercada. Nesse período, forças americanas e soviéticas encontraram-se no rio Elba. A Alemanha estava sendo literalmente dividida pelos exércitos vencedores. Dentro do bunker, entretanto, Hitler continuava esperando acontecimentos capazes de modificar a situação. Ordens eram dadas aos seus generais. A esperança era romper o cerco ou aliviar a pressão sobre Berlim. As condições militares tornavam isso extremamente improvável.
Enquanto Hitler aguardava um resgate cada vez menos provável, acontecimentos fora do bunker atingiram diretamente seu círculo. Hermann Göring enviou uma mensagem perguntando se deveria assumir a liderança do Reich diante do isolamento de Hitler em Berlim. Hitler interpretou a iniciativa como traição. Göring perdeu suas funções. Depois veio uma notícia ainda mais grave para ele. Hein Himmler estava tentando negociar uma rendição aos aliados ocidentais. Quando Hitler soube disso na noite de 28 para 29 de abril, reagiu com fúria. Himmler foi destituído de seus cargos e sua prisão foi ordenada. Para Hitler, homens que durante anos estiveram entre seus colaboradores mais poderosos estavam o abandonando. O Reich já não estava apenas perdendo território, sua própria liderança estava se decompondo, e então chegou outra notícia: Benito Mussolini estava morto. Casamento, testamento e decisão final. Benito Mussolini, antigo aliado italiano de Hitler, foi capturado por guerrilheiros antifascistas italianos quando tentava fugir. Em 28 de abril de 1945, Mussolini e Laura Petassi foram executados. Seus corpos acabaram sendo expostos publicamente em Milão. As notícias sobre o destino do ditador italiano chegaram ao bunker. Para Hitler, que temia cair vivo nas mãos dos soviéticos, aquele episódio oferecia uma imagem concreta do que poderia acontecer caso ele fosse capturado. Enquanto isso, o Exército Vermelho avançava em direção aos edifícios governamentais em Berlim. A distância entre Hitler e os soldados soviéticos diminuíam a cada hora. Na madrugada de 29 de abril aconteceu algo inesperado. Adolf Hitler casou-se com Eva Braun. Depois de anos mantendo uma relação relativamente distante da exposição pública, os dois formalizaram o casamento quando o regime estava a poucas horas do fim. Hitler também ditou um testamento pessoal e político. Nos documentos, não demonstrou arrependimento pelos crimes e pela guerra que ajudara a desencadear. Continuou repetindo elementos centrais da ideologia antissemita que havia marcado sua trajetória. Também reorganizou formalmente a liderança que deveria existir depois de sua morte. Karl Dönitz foi indicado presidente do Reich. Joseph Goebbels deveria ocupar o posto de chanceler. Era uma sucessão escrita para um Estado que praticamente já não existia. As linhas de defesa estavam ruindo. O centro de Berlim estava sob intenso ataque. Hitler também tomou providências para impedir que seu corpo fosse exibido pelos inimigos. Segundo os testemunhos posteriores dos sobreviventes do bunker, ele queria que seu cadáver fosse queimado. Antes da sua própria morte, ocorreu um episódio que demonstrava preocupação com o método escolhido. Hitler possuía cápsulas de cianeto. Uma delas teria sido testada em Blonde, sua cadela. O animal morreu. Nas últimas horas de 29 de abril e durante a manhã de 30 de abril, as notícias militares tornaram qualquer esperança de fuga ou vitória ainda mais distante. Os soviéticos estavam lutando no coração de Berlim. A batalha se aproximava de Reichstag. No bunker, Hitler despediu-se de integrantes de sua equipe. O almoço de 30 de abril seria um de seus últimos atos cotidianos. Pouco depois, Hitler e Eva Braun entrariam nos seus aposentos privados. A porta seria fechada e os acontecimentos ocorridos atrás dela dariam origem a uma das investigações históricas mais discutidas do século XX.
O Terceiro Reich começou em 1945, cercado por inimigos e militarmente condenado. Enquanto os aliados avançavam pelo oeste, o Exército Vermelho atravessava a leste europeu e chegava às portas de Berlim. Mesmo diante do colapso, Hitler recusou-se a abandonar a capital. Refugiado no Führerbunker, continuou dando ordens enquanto seus próprios comandantes reconheciam que a guerra estava perdida. Hermann Göring e Heinrich Himmler foram acusados de traição. Mussolini foi morto na Itália, Berlim foi cercada e na madrugada de 29 de abril, Hitler casou-se com Eva Braun e preparou seus últimos documentos. Restavam horas. No próximo episódio, 30 de abril de 1945, do lado de fora, soldados soviéticos aproximavam do centro do poder nazista. Dentro do bunker, Hitler sabia que o tempo havia acabado. Pouco depois das 3 da tarde, ele e Eva Braun desapareceram atrás de uma porta. Quando aquela porta voltou a ser aberta, os dois estavam mortos. Mas aquilo seria apenas o começo da investigação.